Ítalo Santos e o marido Israel Natan estão nesse momento no Fórum de Bayeux, sendo ouvidos na segunda audiência de instrução e julgamento do processo em que eles são investigados por diversos crimes, incluindo exploração sexual de crianças e adolescentes. Lucas Macieira está ao vivo, acompanhando tudo de perto e vai trazer os detalhes agora. Lucas. Pessoas em estado de vulnerabilidade. O Ítalo, ele é um herói. O Euro, ele é um herói. São pessoas que se preocupam com muitas pessoas pobres. São pessoas que, infelizmente, estão sendo... não falo do julgamento por parte do Poder Judiciário. São pessoas que estão sendo julgadas por pessoas que não conhecem a cultura. Por pessoas que não conhecem a realidade do estado da Paraíba. Para a nossa banca de advocacia, pelo menos eu posso falar em relação à nossa, a gente não conhecia o estado da Paraíba. São pessoas apaixonantes, é um estado muito bonito, é uma realidade que pra gente de São Paulo, eu particularmente desconhecia. Então aqui eu aprendi muita coisa, aprendi a ser mais humilde, aprendi que a cultura brasileira ela é muito diferente. Quem está falando nesse momento aqui ao vivo é o advogado, um dos representantes dos advogados do Ítalo Santos e do Euro, o Felipe Cassimiro. O que foi coletado seja considerado e a liberdade seja deferida para os meninos. Vocês fizeram um pedido de revogação da prisão. O que é que vocês alegaram para essa revogação? A gente alegou justamente o fato de toda a prova ser... toda a prova inocentar os meninos, sobretudo a prova acusatória, como eu havia dito. O natural no processo penal é que a testemunha de acusação incrimine o réu. Aqui não foi essa a realidade. As testemunhas de acusação abonaram os dois. Ou seja, as pessoas que foram identificadas pelo Ministério Público como pessoas que iriam confirmar o que está sendo alegado por eles, simplesmente negaram a acusação. Aí vem a prova defensiva e ratifica os mesmos termos das testemunhas de acusação. Ou seja, não se produziu um único testemunho incriminador contra esses meninos. O juiz questionou o Ítalo e o Euro em relação a que aspectos? Como foi que você avalia o posicionamento dos dois na audiência de hoje? As perguntas do Dr. Rudimacir foram perguntas bem técnicas, foram perguntas bem humanas. Ele procurou entender a origem do Ítalo, a origem do Euro, a evolução deles. Perguntou objetivamente o que ele fez de bom para esses adolescentes. Tudo foi respondido categoricamente. Eu não esperava um cenário melhor por parte deles na questão do interrogatório. Sobre esse pedido de prisão, o que foi que o juiz alegou? Ele disse que vai analisar. Como é que está esse processo? Isso, ele disse que vai analisar. Ele chamou o feito à conclusão, que é quando, em termos mais simples, o processo fica na mão do juiz para que ele dê uma decisão acerca disso que não ficou definido. Mas o fato de não estar definido não significa que está indeferido. Existe um prazo para isso, para deferir ou indeferir? Não existe um prazo, mas por se tratarem de pessoas presas, costuma ser célere. Ok, a gente está acompanhando aqui essa movimentação, né, a fala do advogado Felipe Cassimiro. Inclusive, viu, enquanto a gente estava aqui nessa movimentação, né, aguardando o Danilo, amigos que nos acompanham, para entrar ao vivo, diversos apoiadores a todo tempo estavam aqui acompanhando essa movimentação, muitos cartazes também, muitas camisetas, né, personalizadas aqui, falando, mostrando, né, apoio ao casal que está preso desde o mês de agosto. Eles seguem, inclusive, na penitenciária do Roger. A gente acompanhou agora há pouco o advogado falando que o que foi pedido foi uma revogação da prisão e não mais o pedido de habeas corpus. Então, realmente, a gente precisa agora esperar para entender o que é que o juiz vai decidir, mas tudo isso ainda está sendo analisado. Essa audiência de instrução, que é o momento em que o juiz começa a se municiar de informações, ouvindo testemunhas, ouvindo os próprios réus, o Israel Vicente, né, o Euro, e o Ítalo Santos. Ele acabou de acontecer aqui, de terminar essa audiência, e o Ítalo Santos caiu aqui, saiu pela parte de trás do fórum. Então realmente também uma preocupação das pessoas aqui do fórum, né, e não expor os réus. Eles fizeram a entrada e a saída aqui por um portão de trás. Os apoiadores, inclusive, não puderam estar dentro da sala de audiência. Eles apenas tiveram acesso a esse salão onde a gente está acompanhando as imagens, e agora o pessoal vai começando a sair aqui do fórum. Inclusive, entre os influenciadores que estavam aqui também estava a Camilinha, né, aquela jovem que foi apontada
apontada pelo youtuber Felca, que fez aquela denúncia sobre sexualização infantil e tudo mais, sobre sexualização infantil. Ela estava aqui acompanhando essa movimentação, não quis gravar com a imprensa, inclusive agora há pouco, enquanto a gente estava conversando com os advogados, ela também começou a se retirar aqui e passou chorando bastante. Ela que foi apontada também pelo Ministério Público como uma das vítimas, né, do Ítalo Santos. Agora realmente o pessoal vai se encaminhando, né, os advogados também vão indo embora de São Paulo, vão saindo aqui. Inclusive, eu não sei se eu pedi para a nossa direção soprar aqui no ponto, se a gente tem algum depoimento de apoiadores que estavam aqui, que nós colhemos mais cedo. Daqui a pouco a gente aqui, numa outra participação, a gente traz esses depoimentos dessas pessoas, que muitas pessoas vieram de longe, inclusive, de outros estados, do Alto Sertão, lá do município de Cajazeiras. Então, realmente, uma movimentação que mobilizou muito, foi uma manhã muito movimentada aqui no Fórum de Bahia. Essa audiência de instrução, essa segunda audiência de instrução, começou ali por volta das 8h30 da manhã. Quando ela foi remarcada na semana passada, quando foi concluída ali essa primeira audiência, foram ouvidas 6 testemunhas, entre elas a Camilinha, que eu mencionei há pouco. A expectativa era que a audiência, que foi remarcada para hoje, começasse às 10 horas da manhã. Antecipada, então, desde as 8 que tanto o Ítalo quanto o Euro foram trazidos aqui devidamente com todo o aparato policial, para que eles pudessem ser ouvidos. E a primeira audiência, né, também destacar esse aspecto em que eles compareceram presencialmente. Na primeira audiência de instrução, eles participaram de maneira remota, lá mesmo da penitenciária do Roger, onde eles se encontram nesse momento. Acabaram de sair daqui e vão se encaminhar lá para a penitenciária do Roger para aguardar os desdobramentos desse caso, né? Mas, de todo modo, a audiência de instrução, que é o primeiro passo, digamos assim, né, desse processo de julgamento ou para uma possível condenação ou uma absolvição, essa audiência de instrução, essa etapa já foi concluída agora na manhã de hoje. A gente está acompanhando todas essas movimentações. A gente vai seguir aqui vendo esses desdobramentos, muitos apoiadores, muitas crianças também, famílias vieram aqui prestar solidariedade ao Ítalo Santos, e daqui a pouco, ao vivo, a gente volta para trazer mais informações sobre esse julgamento e também alguns depoimentos que a gente colheu aqui acompanhando essa movimentação durante a manhã, Danilo. Tá combinado, viu, Lucas? Inclusive, enquanto o Lucas Macieira falava e a gente via parte desses apoiadores, dos influenciadores saindo aí do fórum, a gente viu uma senhora saindo amparada por alguém, tomando água. Deve ser alguma familiar, uma pessoa próxima ao Ítalo, ou então ao marido dele, ou então próxima do casal, porque existia uma expectativa por parte desses apoiadores que hoje a justiça revogasse a prisão preventiva do casal, que a defesa parou de pedir um habeas corpus, né, para que eles fossem liberados do presídio, e pediram a revogação dessa prisão preventiva. Então, eles saem meio que decepcionados, porque ainda não há uma resposta. Uma senhora saiu amparada, talvez aguardasse que o Ítalo e o marido já fossem liberados hoje do presídio, mas uma decisão ainda não foi tomada. O advogado do casal falou inclusive sobre esse trabalho da defesa, falou como foram os depoimentos, tanto daquelas testemunhas que foram convocadas como de acusação, como as testemunhas de defesa do casal Ítalo e Euro. Mas até agora a justiça ainda não resolveu o que vai fazer com os dois, pelo menos por enquanto essa investigação continua, enquanto o processo está sendo analisado pela justiça. Por enquanto, o que há de concreto é que Ítalo Santos e o marido Euro permanecem no presídio do Roger. E a gente continua acompanhando tudo, assim como o Lucas disse, ainda hoje aqui no Correio Verdade a gente volta a falar desse assunto, tá bom? A gente vê agora a chegada de Ítalo Santos e do marido Israel no presídio do Roger. Essas são as viaturas da Polícia Penal que levaram Ítalo Santos e o marido Israel de volta lá do Fórum de Bahia para o presídio do Roger. Ítalo e Israel passaram hoje pela manhã por mais uma audiência de instrução, a segunda da investigação que trata de, entre outros crimes, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Ítalo e o marido estão presos no Roger desde o mês de agosto. A primeira audiência de instrução aconteceu no fim do mês passado e eles participaram de forma remota, dentro do próprio presídio. Hoje eles foram até o Fórum de Bahia, onde foram ouvidos pela Justiça.
No depoimento, eles falaram a relação que eles tinham com essas crianças e adolescentes, que de acordo com eles eram assistidos por eles, recebiam oportunidades de melhorar de vida, mas que a investigação e várias denúncias apontam que eram crianças e adolescentes que acabavam sendo explorados sexualmente pelos dois. E muitos apoiadores estiveram lá no Fórum de Bahia para acompanhar todos esses desdobramentos. Inclusive, existia uma expectativa desses apoiadores para que a justiça decidisse pela soltura do casal ainda hoje, mas o juiz do caso pediu para analisar melhor esse todo o material, né, que foi relatado durante esse processo, para tomar a decisão se o casal de influenciadores permanece preso, onde eles estão agora no presídio do Roger, ou se eles podem ser liberados para responder em liberdade pelas acusações que estão sendo feitas. Você está vendo imagens aí do presídio do Roger, para onde voltaram agora há pouco Ítalo Santos e o marido Israel.